Olá, vamos iniciar nossa aula de correção da disciplina de ciência. Eu sou a professora Cíntia Cavalcante. Professora, a aula está muito rápido. Não está, sabe por quê? Porque é uma aula de correção, é só para vocês corrigirem. Se eu fizer uma aula muito comprida, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar só passando o vídeo, ó. Não vão prestar atenção em nada. Tô sabendo. Então vamos lá? Olha só, quinto ano, livro Aprender Juntos, certo? De ciências. Então, olha só, a ilustração. Desenhistas, médicos e pesquisadores se dedicam à tarefa de fazer ilustrações que representem o interior do corpo humano, como forma de auxiliar o estudo e o entendimento do funcionamento de nosso organismo. Então, essa ilustração vocês têm no livro, não é isso? Então, é só verificar parte por parte, tá? A imagem anterior mostra o corpo em vista frontal. Nela, vemos a parte interna do corpo, como se a pele e os músculos fossem transparentes, dando visão aos órgãos internos. É isso que nós vimos, né? As cores não são, elas foram escolhidas para dar destaques a certos órgãos. Como os órgãos se sobrepõem em nosso corpo, não é possível representá-los por completo em uma vista frontal. Por isso, as linhas tracejadas indicam uma forma e posição aproximada por trás dos órgãos que aparecem em primeiro plano. Então, vocês podem seguir aí na página 99, tá ok? Além disso, existem cotas e fios que indicam na imagem os órgãos e glândulas internas associadas ao sistema digestório aprendidos neste capítulo. Compara a imagem da página anterior com a que aparece na página 92, no que elas se diferem. Olha só, o nível de detalhamento é o tipo do traço. Okay? O que as linhas tracejadas em branco presentes na imagem da página 98 indicam? As linhas tracejadas indicam sobreposições de elementos do desenho. Então, os órgãos desenhados em tracejado estão atrás daqueles que estão ilustrados em cor cheia. Então, aqui tem dizendo, tá bom? O que nós acabamos de ler. Sobre essas linhas tracejadas. Você achou difícil compreender a ilustração técnica? Se achou, quais dificuldades encontrou? Então, descreva uma atividade pessoal, tá bom? A resposta pessoal. Qual a importância de representações com as reproduzidas nesta seção? As ilustrações como elas ajudam na compreensão da organização e do funcionamento de sistemas e estruturas humanas que não somos capazes de ver normalmente. Agora vocês vão abrir na página 100. Olha só, preencha as lacunas do texto com as palavras do quadro. Então, aqui nós temos algumas palavras e o texto está lá. Vocês vão preencher com cada palavra, tá certo? Na boca, os dentes são responsáveis por triunfar o alimento em pequenos pedaços. Já a saliva serve para umedecer o alimento e a língua ajuda a empurrá-lo em direção ao estômago. No estômago, substâncias digestivas dividem parcialmente o bolo alimentar em pedaços menores. No intestino delgado, os nutrientes absorvidos do bolo alimentar passam para o sangue. Ao intestino grosso chegam restos e não foram absorvidos pelo corpo. Nessa etapa, grande parte da água presente nos restos alimentares é absorvida, formando o quê? Formando as fezes. Em qual órgão do tubo digestório você espera encontrar alimentos mais digeridos? No estômago ou no intestino delgado? Que informações você usou para responder a essa pergunta? Olha só, é no intestino delgado. Eles podem considerar a posição dos órgãos. O bolo alimentar passa primeiro pelo estômago e depois pelo intestino delgado. E a ação das substâncias digestivas no intestino delgado, o bolo alimentar tem contato com mais substâncias digestivas, além das produzidas pelo estômago. Eu quero deixar bem claro que não é obrigado a resposta de vocês estarem bem claras como as minhas, tá certo? É só ligar uma coisa à outra, tem que ter o mesmo sentido, mas não é obrigado às mesmas palavras, tá ok? Observe a cena e responda as questões. Que substância produzida pelo corpo da menina a deixa com água na boca? Olha só o que ela diz. Meu prato preferido. Olha só, é o quê? A saliva, ela saliva, dá água na boca.
Explique como essa substância participa do processo de digestão. A saliva ela umedece o alimento, transformando-o em pasta no momento da mastigação. Então, página 101, leia o texto a seguir e responda a questão no caderno. A cólera é uma infecção no intestino delgado causada por um tipo de bactéria, que é transmitida pela água ou por alimentos contaminados com esses micro-organismos. Diarreia e vômitos são os principais sintomas da doença, fazendo com que o corpo desidrate rapidamente. Página 101, tá? Porque uma pessoa que contraiu cólera precisa ingerir muito líquido. Olha só, a ingestão de líquidos é importante para repor os líquidos perdidos, como a diarreia e o vômito. Então, tá aqui. A quinta questão não é para responder, como foi passado para vocês. Observe a ilustração a seguir e responda a questão. As questões. Olha só, a ilustração aqui está no livro de vocês. Acompanhem, tá? A água do córrego, mostrada na ilustração, é adequada ao banho? Por quê? Nananina, não, claro que não, porque o esgoto ele é despejado no córrego e os banhistas podem ser contaminados com ovos de parasitas, micro-organismos, como nós estamos passando por um momento de muitos vírus também, tudo isso é sujeira e não de jeito nenhum. Quais problemas podem surgir em ambientes sem saneamento básico ou sem condições básicas de higiene? As pessoas podem contrair doenças como a cólera ou qualquer outra doença transmitidas por micro-organismos ou parasitas, ok? Micro-organismos. Página 102. Observe as imagens de Pedro e Marina andando de bicicleta. Durante o passeio, eles perceberam algumas mudanças no corpo. A respiração acelerou, o coração passou a bater mais forte, mais rápido, a sensação de calor aumentou e o rosto ficou vermelho e suado. Você já sentiu essas alterações em seu corpo? Quando? Resposta pessoal. Então, se vocês já praticaram, sim, algum esporte ou parecido, certo? Com certeza. Pedro comentou que o coração para de bater quando ficamos cansados. Você concorda com ele? Por quê? Olha só. Claro que não, né? O coração ele não para, ele bate mais rápido conforme a gente vai praticando. Porque se ele parar de bater, vai acontecer o quê? Nós vamos morrer, não é isso? Após 10 minutos de pausa, as crianças fizeram novas observações. O que deve ter acontecido com a respiração e com os batimentos do coração das crianças? Olha só, tanto o batimento cardíaco como a respiração devem ter diminuído de intensidade e frequência. Página 103. A respiração. Respiração o tempo todo, até mesmo enquanto dormimos, respiramos. Não precisamos sinalizar para o corpo que é necessário respirar. O gás oxigênio e o gás carbônico fazem parte da composição do ar, ou seja, da atmosfera terrestre. Cada vez que respiramos, um pouco de ar entra e um pouco de ar sai, pelo nariz ou pela boca. O gás oxigênio do ar que entra em nosso organismo é distribuído por meio do sangue a todas as células do corpo. Além de consumir gás oxigênio, o corpo produz gás carbônico, que é eliminado para o ambiente pela respiração, ou seja, durante a respiração, o corpo absorve parte do gás oxigênio do ar. À sua volta, libera parte do gás carbônico que produziu. Então, absorve gás oxigênio e libera gás carbônico, certo? O sistema respiratório é formado por órgãos que realizam a troca de gases entre o corpo e o ambiente. Observe o esquema. Olha só. Inspira e expira. O nariz ele tem pelos que filtram a poeira do ar que entra por ele. O ar segue para as cavidades nasais, onde é aquecido e umedecido. Passa então pela faringe, pela laringe e pela traqueia. A traqueia se divide em 2 ramos chamados brônquios. Cada brônquio leva o ar para um dos pulmões. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam em tubos cada vez mais finos, que chegam a minúsculos sacos chamados alvéolos. Cada pulmão tem milhões de alvéolos. Assim, o ar que entra pelo nariz percorre esses tubos até chegar aos alvéolos. Então, o gás oxigênio passa então dos alvéolos para o sangue.
Página 104. Entrada e saída de ar. O diafragma, olha só. O diafragma, o músculo localizado na base da cavidade torácica. A contração e o relaxamento desse músculo estão relacionados aos movimentos respiratórios, que possibilitam a entrada e a saída do ar no nosso corpo. Então, ó, puxa o ar, inspira, solta o ar, expira. Dizemos que a respiração tem dois movimentos. A inspiração, quando o ar entra no corpo, e a expiração, quando o ar sai do corpo. Além do diafragma, os músculos intercostais que ficam entre as costelas participam da inspiração e da expiração. Filtrando o ar. Ao passar pela cavidade nasal, parte das impurezas e dos micro-organismos presentes no ar fica retida nos pelos e no muco líquido viscoso. Além disso, a tosse e o espirro ajudam a eliminar poeira que entra nas vias respiratórias, pois esses movimentos eles forçam a saída de ar do corpo. Então, vamos lá. André mediu o tórax de Carlos em dois momentos. Após a inspiração, antes de soltar o ar, e após a expiração, depois de soltar o ar em seguida. Eles fizeram o gráfico ao lado com os resultados. Olha só. Responda no caderno qual das barras representa o tamanho do tórax de Carlos antes de soltar o ar. Por quê? Nós vimos que quando inspira e expira, não é isso? Então, a mais alta, o azul, olha só. Uma vez que a medida do tórax aumenta durante a inspiração. Quando a gente inspira, o nosso peito, o nosso tórax, ele enche. Quando a gente solta, ele seca, é como se ele aumenta e diminui. Certinho? Façam a correção, caprichem, tá certo? E não se esqueçam, ó, se inscrevam no canal, tá ok? Ajuda a professora.